Mais uma vez, nós queremos dar as nossas boas-vindas a todos aqueles que estão aqui, aqueles que nos acompanham através dessa transmissão pelo Facebook, e dizer para vocês que nosso coração se enche de alegria, primeiramente porque Deus, Ele cumpre a sua palavra, né? Ele é fiel àquilo que Ele prometeu. Ele disse que quando nós nos reuníssemos, o nome dele ali estaria. Tem um compromisso conosco, Ele é um Deus de aliança. Embora que muitas vezes nós venhamos quebrar a nossa parte da aliança, Ele jamais vai quebrar a dele. Porque está escrito que ainda que sejamos infiéis, Ele permanece fiel, porque não pode negar a si mesmo. Você pode aplaudir mais uma vez esse Deus? O Encontro das Águas nasceu com o objetivo de promover a união, a comunhão, a unidade do corpo de Cristo. Aqui estamos representados, várias denominações, de várias cidades, porém, uma só fé. Um só Espírito, um só Deus, um só Pai. Uma só igreja, na qual Jesus Cristo é o cabeça dessa igreja. E a palavra de Deus diz que todo o corpo vai sendo ajustado. Lá em Ezequiel, capítulo 37, quando Deus pede para que o profeta profetizasse sobre um vale de ossos secos, no primeiro momento, aqueles ossos que representam a igreja, representam eu e você, estavam todos divididos, todos separados, todos afastados. Mas ao som e obediência à palavra de Deus, o profeta então abre a boca. E quando ele profetiza pela primeira vez, os ossos começam a se juntar. E é o que está acontecendo aqui nessa noite. Ossos separados começam a se juntar. E quando esses ossos começam a se juntar, Deus então ele começa a colocar neles. E ele tem um propósito final que é nos encher do seu Espírito, para que então depois a gente possa ir e cumprir a missão que Deus deu à igreja, de fazer discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que haja um ruído aqui nessa noite. Amém. O verdadeiro Pentecostes acontece aqui nessa noite. Amém. Esses ossos possam sair daqui mais unidos do que nunca, porque só assim é que o mundo crerá que Jesus é o Filho de Deus. A última oração de Jesus, a oração sacerdotal de João 17 foi: Pai, que todos sejam um, como eu e tu somos um, para que o mundo creia que tu me enviaste. Se o mundo hoje tem dificuldade de crer que Jesus é o Messias, é porque talvez nós não estejamos tão unidos quanto deveríamos. Ainda existe mágoa nos nossos corações, rancores, amarguras, raízes de orgulho, raízes de rejeição, raízes que nos impedem de estar próximo como o Senhor deseja. Mas eu quero declarar que nesse novo ano, porque para quem não sabe, hoje é comemorado Ano Novo lá em Israel, ano de 5.785. Começou a comemoração na quarta-feira e encerra hoje. São 3 dias de comemoração do Ano Novo. Eu quero declarar que nesse novo ano, Deus vai remover todas essas raízes. Amém. E vai nos fazer um. E o mundo crerá que Jesus é o Messias. Amém. Posso ouvir um amém? Amém. Aleluia. Quero convidar para dar início à primeira ministração da noite. Quero desde já avisar os nossos convidados, Estão muitos convidados aqui, irmãos. O Encontro das Águas ele é diferente de qualquer culto que você possa imaginar. Aqui muitas pessoas pregam, muitas pessoas louvam e o Espírito Santo tem liberdade para agir. É quase uma vigília, mas não vai ser vigília porque a gente não avisou que era, Então se passar da meia-noite vocês vão ficar bravos com a gente. Então a gente vai tentar terminar. Quero convidar o pastor Marcos para ser o primeiro da noite.
Lembrando os pregadores, né? Vocês têm uma difícil missão, que é tentar ficar dentro de 20 minutos. Porque hoje, diferente dos outros 2 dias, como é sexta-feira, a gente vai encerrar diferente hoje. A gente vai encerrar com um coquetel. A gente vai oferecer, né, um salgadinho, um refrigerante. Então, embora o reino de Deus não é comida nem bebida, né, pastor Marcos? Mas hoje vai ter. Amém? Então, no final, vocês estão todos convidados para a gente estar comemorando esse novo ano. E, então, por isso que os pregadores não podem passar muito horário, senão você vai estar vendo. Pastor Marcos, ele é um amigo, um irmão, longa caminhada, né? A gente quase se criou junto, morava quase que de frente, né? Nós na rua Ezequiel Batista Zunino e ele na rua Francisco, não deu branco agora, né? Francisco Maza, né? Olha, Francisco Maza. A gente pescava peixe no mesmo rio, que agora não tem mais água, está acabando. E aprove a Deus, né, fazer com que nossa vida fosse transformada. Hoje sou pastor de ministério, ele também, lá na cidade de Brusque. Tem feito um trabalho muito lindo, está aqui acompanhado de alguns discípulos, né? Sidney e o Marcos, né? Sidney, que recentemente perdeu, né, um bebê recém-nascido, né? Vai estar aqui com a gente no final, louvando, encerrando, né? E se ele quiser contar um pouquinho desse testemunho de vida, né? Porque eu penso, amados, na minha imaginação, que o único motivo que possa Deus permitir alguém passar por tamanha dor é que essa pessoa possa testemunhar com a sua própria vida que, apesar da dor, nós cremos que Deus tem um propósito em todas as coisas e que tudo é para a glória dele. E certamente nós que somos eternos vamos poder nos encontrar com todos aqueles que já partiram, mas que partiram em Cristo. Como uma criança que não tem pecado, com certeza não há dúvida alguma que partiu em Cristo. Amém? Então, quero chamar, pode ser o pastor Léo, meu irmão, para estar orando pelo pastor Marcos, amém? Amém. Graças a Deus, igreja. Amém. Todo mundo levantar a mão aqui para ele. Amém. Senhor Deus, quero te agradecer, Pai, por esse dia, por esse momento que estamos aqui passando, papai, por esta data, Rosh Hashanah, papai, o ano novo de Israel, papai. Eu sei que os portais estão abertos, papai, 10 vezes mais, papai, os portais estão abertos, a tua glória está aqui, eu posso sentir, papai. Assim como o Senhor já falou comigo, fala com todos aqueles que estão na igreja aqui hoje, papai. Usa a vida do pastor Maconde, papai. Unção de alegria, unção de glória, papai. Unção do Deus, papai. Muita unção, que ele venha liberar algo para nós, papai. Em nome de Jesus, abra o seu coração e use a vida do pastor Maconde para a glória de Deus. Amém. Amém. Glória a Deus. Boa noite, irmãos. A graça e a paz do Senhor possa estar sobre a tua vida e sobre a tua casa. Obrigado, querido. Estou muito feliz de poder estar aqui nessa noite, poder compartilhar um pouquinho do Evangelho, daquele Evangelho que aproximadamente uns 20 anos atrás me alcançou. Esse Evangelho que o pastor Cristian falou aqui, e tem nos transformado. Esse Evangelho, por que eu falo isso? Porque eu quero trazer na tua memória nessa noite, se você permitir, você relembrar o começo da tua jornada. Hoje as coisas elas estão muito velozes, está tudo muito rápido. Hoje nós temos muitas prioridades e às vezes o Evangelho parece que ele foi descendo a escada. A impressão que eu tenho é que o Evangelho ele já foi uma prioridade. Os púlpitos das nossas igrejas já foram prioridades, pregar o Evangelho, e a gente precisa resgatar aquilo que transforma o homem. A mensagem que me transformou há 20 anos atrás, que continua me transformando, é uma mensagem viva. Posso ouvir um amém? Amém? Uma mensagem transformadora. Então eu posso ter muitos métodos, mas se eu não tiver o Espírito de Deus na minha vida, não há transformação. E aqui nós temos aqui muitas pessoas que eu conheço
E a gente sabe que cada um de vocês tem uma história. Tem uma história de vida. Coisas que passaram, coisas que viveram. E graças ao Evangelho vivo, graças ao Espírito de Deus que permaneceu quando Jesus subiu, Ele nos alcançou. E de alguma maneira, pela sua misericórdia e graça, irmãos, a gente continua sendo santificado. Glória a Jesus. Eu quero então rapidamente poder deixar a minha porção aqui nessa noite. Como o pastor Léo falou, realmente está um ambiente muito gostoso, muito precioso. Vontade de pregar umas 2 horas, mas eu vou pregar só 20 minutos, tá bom? Amém? Tão bom, né? Quando a gente se sente bem, se sente à vontade. Eu queria que você abrisse sua Bíblia junto comigo. Lá em Lucas capítulo 10, eu quero deixar essa mensagem aqui no teu coração essa noite, para que a gente junto possa receber essa porção do nosso Deus. Falar sobre esse Evangelho. Trazer à memória aquilo que vale a pena, chamado Reino de Deus. Lucas capítulo 10, a partir do versículo 25, uma mensagem muito conhecida entre nós, que fala sobre a parábola do bom samaritano. E começa falando assim, e se você puder me acompanhar na sua Bíblia, eu ia ficar muito feliz, ou no seu celular. E quando eu parasse, se você pudesse parar junto comigo, e depois a gente continuasse, se você pudesse continuar. Uma das coisas que eu tenho percebido é que nós precisamos ter novamente esse desejo de entender a palavra, de permanecer com a palavra. Às vezes o pastor lê alguma coisa e fecha a Bíblia, joga de lado, a nossa mente já sai do texto, a gente já não sabe o que o pastor está falando, já estou pensando o que eu vou fazer amanhã, e eu me distraio muito fácil. Pela quantidade de informação que nós temos na nossa mente e o nosso coração acelerado, o espírito de Marta, que não nos deixa parar para poder contemplar como Maria fez. A Marta não está errada, ela só precisa saber o momento de fazer, porque o Espírito de Maria precisa governar no momento que nós estamos num lugar chamado igreja, ou chamado culto, um lugar onde a gente se reúne para quê? Para ouvir da palavra. Então o momento que o Senhor vai falar, não é através do pregador somente, mas é principalmente através da palavra. Eu preciso ter esse impacto que Maria teve. Eu tenho um monte de coisa para fazer. Você também tem. Mas o mais importante agora é que a gente pare e olhe para a Bíblia, olhe para o texto e entenda o que o Senhor está falando comigo através daquilo que Ele está falando. Posso ouvir um amém? Amém. Então é o momento de deixar teu coração na palavra. Depois você resolve aquilo que você vai resolver. Talvez até vai resolver de uma forma diferente a partir da palavra. Vamos ler o texto então, a partir do versículo 25, a Bíblia vai dizer assim, levantou-se certo doutor da lei, então não era qualquer um, querendo pôr Jesus à prova. Preste atenção nisso, porque o texto está totalmente falando a respeito disso. Um homem sábio da época, um homem que entendia das leis, está tentando fazer algo com Jesus, e a Bíblia diz que ele quer colocar Jesus à prova. E aí ele pergunta: mestre, que farei para herdar a vida eterna? Uau, aqui já dá para parar, porque aqui nós precisamos imaginar isso. Jesus e um homem conhecido da lei, ele para num momento e ele faz uma pergunta que talvez muitos de nós já não paramos mais de perguntar. Não paramos mais para nos importar. Como que eu posso fazer para receber a vida eterna? Estar conectado com o Senhor é estar conectado com a vida eterna. Existe algo maior do que a vida terrena. Posso ouvir um amém? Amém. E esse homem está perguntando para Jesus algo que nós devemos perguntar, não só quando estamos na igreja, mas todos os dias, quando nós nos conectamos com Ele, estamos juntos com Ele, estamos no nosso tempo de oração com Ele, lendo a palavra, lembrar da vida eterna. Por quê? Porque o nosso coração ansioso não é pela vida eterna. O nosso coração ansioso não é pelas coisas do céu. É pelo pouco dinheiro que eu tenho, é pelo casamento que não dá certo, é pelo carro que eu não troquei, é pela casa que eu quero conquistar. E o nosso coração vai ficando cheio de ansiedades. Mas esse homem que tem tanto conhecimento, ele vai fazer uma pergunta a Jesus. E ele vai perguntar: o que eu posso fazer? De que forma eu posso herdar? Porque esse
esse homem sabe que é algo precioso a vida eterna. Irmãos, vida eterna não tem 10 passos para chegar lá. Vida eterna existe um caminho para chegar lá, chamado Jesus. E aí ele vai fazer essa pergunta para Jesus, verso 26 agora. Vamos continuar ali. Jesus lhe respondeu: o que está escrito na lei? E olha a segunda pergunta de Jesus para esse homem: como você lê? Então não basta somente o que está escrito, mas como que a gente tem lido? Irmãos, lê Bíblia para os outros, porque os outros precisam ser transformados. Lê Bíblia porque o irmão deveria ler mais, porque ele precisa ser mudado, ele precisa ser transformado, ele precisa ser um homem melhor, ela precisa ser uma mulher melhor. Não é disso. Jesus está perguntando para ele como que você lê. É uma pergunta para nós essa noite. Como que nós lemos a Bíblia? De que forma que a Bíblia consegue olhar para o meu coração e me transformar? De que maneira a palavra tem acesso aos lugares mais obscuros da minha vida? Que ninguém sabe, que ninguém conhece. Por isso Jesus está dizendo para ele: a questão não é o que você sabe, meu amigo. A questão não é somente aquilo que você ensina nas sinagogas, mas é a forma que você lê. A forma que você lê vai transformar a tua vida. É uma pergunta que nós precisamos fazer para nós. Não tem a ver somente com quantas palavras eu ouço no YouTube ou na internet. Tem a ver com quanto eu tenho acesso ao reino de Deus através da palavra. Porque essa palavra, ela muda. Ela transforma, irmãos. Aleluia. E Jesus então faz duas perguntas para ele. E faz para nós também. Como está escrito? Aí o homem vai responder. Olha que como, o homem é sábio, ele entende da palavra. Às vezes a nossa sabedoria, irmãos, em saber o versículo de qual a palavra, de conhecer, não basta para nos transformar. E eu conheci um evangelho simples, que era ministrado na casa, mas que tinha poder e transformava o homem. O meu testemunho, para não escandalizar você, vou dar só um pedacinho. Eu cheguei num grupo, numa casa onde o pastor Cristo estava com mais 3 homens. Naquele dia eu cheguei lá sem querer ir, fui convencido pela minha esposa, e acabado de vir de uma viagem do Ceará, ganhei um CD de forró que chamava Calcinha Preta. Não se escandaliza, porque esse CD, esse grupo aí existe até hoje. O nome é feio, eu não posso ficar inventando aqui. E naquela noite eles colocaram a Bíblia na minha mão e falaram que Jesus me amava. Eu entrei no meu carro e não consegui ligar o CD a partir daquela noite. Eu nunca mais escutei Calcinha Preta, nem outra coisa, nem forró, nada, a não ser aquilo que edificava a minha vida. Eles não falaram que existia música do mundo, música da igreja, que música fazia mal, isso, não falaram nada. Só me falaram: Jesus te ama. E naquela noite eu aceitei o Senhor no meu coração, e o Espírito Santo começou a transformar a minha vida. O evangelho simples, de homens que tinham pouco conhecimento, mas que tinha poder, que transformou e continua transformando a minha vida. São mais de 20 anos de jornada de fé, com muita dificuldade, como é a tua história também, mas um evangelho de transformação. Aleluia. Acho que te ligou, né? Está meio alto, eu mesmo. Maravilha. Glória a Deus. Acho que já passei meus 20 minutos. Irmão, nem 5 horas eu comecei. É mesmo que o pastor Brita falou 15 minutos, 20 minutos. Então, peraí. Passar um pouquinho, não tem problema. Glória a Jesus. Deixa eu voltar aqui. Amém. Então esse evangelho simples, esse evangelho transformador, é que às vezes a gente tem saudade. A gente não fica olhando para o pregador e vendo se ele é bom em teologia ou não. A gente quer saber se tem poder ou não. Se tem Deus ou não. Se vai tocar na minha vida ou não. E Jesus está levando a esse homem sábio ao lugar onde a sua vida vai ser transformada. Como você lê? Faz uma cara de crente agora e olha para o teu irmão e diz: como você está lendo a Bíblia? Fala para ele. Como você está lendo a palavra? Como você está lendo? Porque isso faz a diferença. Aí a gente pode pensar: meu Deus, agora é aquela hora que a gente treme. Eu nem leio. Ah, pois é. Aí é que está o problema. Essa gente nem lê. A gente só ouve mensagem.
Mas a palavra não. Porque eu vou ter que ler, eu vou ter que meditar, eu vou ter que olhar para o espelho, porque a Bíblia é um espelho, irmão. Não esqueça disso. A Bíblia, ela é um espelho. Uma das coisas que a gente ouve por aí, que eu gosto, e ouvi já de muitos pastores, é que a gente não prepara uma palavra, porque a palavra ela está pronta, mas a gente prepara o pregador. Aquele que vai carregar a mensagem. E Jesus está dizendo para esse homem, como que você lê? Você sabe tudo. O seu sabichão. E ele é. Verso 27 agora, vamos ler comigo? Verso 27. E respondeu o homem: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, olha só, de toda a tua força e de todo o teu entendimento, e ao seu próximo como a ti mesmo. O homem respondeu, irmãos, uma clareza de palavra, sabia de cor e salteado. Aí Jesus vai para o verso 28 e diz: então Jesus disse: respondeste bem, faz isso e viverás. Glória a Deus. Aleluia. Ler, saber de cor é muito mais fácil do que praticar. No livro de Tiago ele vai falar: não sejam somente praticantes, não sejam somente ouvintes, mas praticantes. Não é só para ouvir, mas é para fazer o quê? Para praticar o Evangelho. E Jesus vai dizer isso para ele. Verso 29. Ele, porém, querendo justificar-se, porque nós somos bons em justificar, assim mesmo disse a Jesus: a quem é o meu próximo? Agora é que o negócio vai apertar, porque agora quem é o meu próximo? Quem é a pessoa que eu devo ajudar, abençoar, abraçar, perdoar? E Jesus agora vai contar uma parábola bem conhecida, que diz assim: descia um homem de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos dos assaltantes, as quais os despojaram e espancaram, se retiraram, deixaram ele ali quase morto. Casualmente descia pelo mesmo caminho certo sacerdote, que vendo passou de lado. De igual modo também um levita chegou àquele lugar e vendo passou de lado. Nenhum dos dois quiseram ajudar. Mas um samaritano, que ia de viagem, chegou perto dele, viu e moveu-se de compaixão, aproximou-se, atou as feridas, deitando azeite, que fala desse azeite que cura, que fala desse vinho, de restaurar a alegria na vida daquele homem. Então, pondo sobre a sua cavalgadura, levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. Partiu outro dia, tirou 2 denários, ele investiu dinheiro, deu-lhe ao hospedeiro e disse: cuida dele, e tudo o que demais gastares com ele, eu te pagarei quando voltar. Qual destes 3 te parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos assaltantes? Versículo 37, esse homem vai responder. Ele disse: o que usou de misericórdia para com ele. Disse Jesus: vai e faz a mesma maneira. Uau! Aleluia, irmãos, que ensinamento, que coisa preciosa, que evangelho simples e gostoso de ser vivido. Não é a questão de você procurar, é a questão de quem vai aparecer no teu caminho. Ah, mas eu não gosto muito da pessoa. Não tem a ver com isso. Não tem a ver com isso. Se você vê aqui, você vai entender que esse samaritano ele representa também Jesus Cristo na nossa vida. O cara caído lá, que apanhou, foi machucado e quase morto, representa eu e você na vida perdida, a nossa vida antiga, a vida sem clareza, quase morto. E aí agora nós vamos ser resgatados por alguém, por esse bom samaritano, por alguém que vai entregar a sua vida, vai investir o seu dinheiro e vai dizer: olha, fique tranquilo, se tiver mais alguma coisa na conta, quando eu voltar, quem acredita que Jesus um dia volta? Amém. Isso é só para crente, irmão. Crente, minha boca já não acredita mais.
Eles trabalham tanto para essa terra, para acumular tanto, que isso não aponta que Jesus vai voltar. É só acumular. É uma casa, 2 casas, 3 casas, 5 carros, 10 viagens e assim vai. Então é só para quem acredita na eternidade. Esse homem, ele está dizendo aqui, ó, o samaritano, representando Jesus, está dizendo, olha, eu vou voltar. E quando eu voltar, eu ainda vou pagar tudo que for necessário. Fala desse evangelho simples, do meu próximo, daquele que está perto de mim. Não tem a ver com quem eu quero ajudar, com quem eu quero abraçar, com quem eu quero perdoar. Tem a ver com ele. Tem a ver com o mesmo evangelho que resgatou você. Se você tem uma história, Deus resgatou você, por que o outro também não pode ter uma história de passado? Por que o outro também não pode ter uma oportunidade de mudança? Amém. Muitos de nós, talvez hoje, se olhasse para nossas vidas antigas, a gente não acreditaria que estaria numa igreja, servindo ao Senhor, pregando o Evangelho. Eu nem na missa não gostava de ir. Minha missa é meio chata, desculpa aí. Você não gostava nem de ir na missa, uma hora para mim era uma tortura na missa. Agora, cultuar o Senhor, 2 horas, é indiferente de onde você está, de que lugar, de que galpão, quando é para Deus, irmãos, aí o negócio fica fácil, fica simples, de você poder adorar, buscar, amar aquele que te amou primeiro. Louvado seja o nome de Jesus. Então é um resgate do Evangelho do próximo. É um resgate de voltar a olhar para aqueles que estão perto de mim, estão por algum momento passaram por uma situação difícil e precisam do meu abraço, precisam do meu cuidado. E eu quero encerrar minha fala junto com você lá em 2 Timóteo. Vamos para frente um pouquinho. Em 2 Timóteo, no capítulo 3. Abra lá comigo, por favor. Nós te adoramos, Jesus, aqui nessa noite. Obrigado, Senhor. Obrigado por aquilo que o Senhor está gerando nessa casa, na vida do pastor Cristo e seu ministério, a pastora Pati. Obrigado. Que o Senhor nos abençoe poderosamente. 2 Timóteo, no capítulo 3, versículos somente 16 e 17, só para relembrar o nosso evangelho do começo, vai dizer assim: toda a escritura, aí é toda. Amém, irmãos? Amém. O significado de toda é tudo, é tudo. É devidamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente preparado para toda a boa obra. A palavra de Deus, ela continua sendo um lugar de transformação para a minha vida e para a tua vida. Glória a Deus. Toda a palavra, não é os livros que eu gosto, não é a caixa que tem a caixinha dos versículos da bênção. Não, joga isso fora. Fica com a palavra toda. É de Gênesis a Apocalipse. Toda a palavra, ela foi preparada para quê? Aqui em 2 versículos, ele consegue resumir. Para fazer o que, irmãos? Primeira coisa aqui, para ensinar. Olha só, quem que vai te ensinar? A palavra de Deus. Ela vai te ensinar, ela vai te repreender. Você já percebeu quando Deus te repreende com a palavra? Como é doído, mas é precioso. Você faz alguma coisa, você sabe que talvez está certo, talvez está errado. Aí de repente você pega a palavra, de repente você ouve a palavra, de repente você se envolve e Deus fala com você. Ele te repreende pela palavra. Ou seja, essa cirurgia é aquela que o médico faz para curar. Ele corta você, mas ele cura, não te deixa sangrando. Aleluia. Aí ele vem te repreender pela palavra. Mas o que ela faz? Te corrigir, te instruir. Irmão, se não for pela palavra, não corrige, porque ele vai corrigir alguém se não for pela palavra. Se não tiver na palavra, não dá certo. Quando está na palavra, já às vezes não dá, porque a pessoa não aceita a palavra de correção na sua vida. É difícil demais corrigir as pessoas hoje em dia.
Porque está todo mundo machucado. Está todo mundo doído. Então, se você vai corrigir algumas coisas que não estão de acordo com a palavra, a pessoa pode fazer o quê? Se ofender. Por isso a palavra precisa estar na tua vida. Porque contra a palavra não tem argumentação. Contra a palavra não tem o que você justificar. Estão comigo? Nós precisamos voltar então para algum lugar. Para a palavra. Para o Evangelho. Aí ele continua dizendo, aqui para encerrar, né? E ela também instrui em justiça. Isso é muito importante. A fim de que o homem de Deus seja perfeito, olha só, e perfeitamente preparado para toda boa obra. Ou seja, se Deus não me prepara, eu não consigo fazer uma boa obra. Eu vou fazer a obra, mas ela não vai ser boa. Não vai inspirar ninguém. Não vai tocar em ninguém. Vai ser mais confusão do que obra de Deus. Porque eu preciso passar pelo tratamento. Versículo 16. Ele vem antes do 17. Então quando você pensa, eu vou fazer a obra, Deus me chamou para fazer a obra, lê o 16 primeiro, por gentileza. Você está apto para fazer a obra. A partir do momento que você está apto para ser corrigido, para ser tratado, para ser ensinado pela palavra. Glória a Deus. Amém? Amém. Eu quero orar junto com você. Você pode ficar de pé comigo nessa noite? Quero agradecer demais por esse momento aqui, poder compartilhar junto com vocês. Pai, nós te adoramos nessa hora. Nós te glorificamos pela tua palavra. Nós oramos e pedimos ao Senhor que o Senhor possa nos ensinar, que o Senhor possa nos instruir, nos corrigir, para que nós possamos caminhar segundo a tua palavra, segundo o teu reino eterno, segundo aquilo que tem apontado para o céu, para que nós possamos viver na terra, mas com saudade do céu, daquilo que o Senhor tem preparado para nós. Nós oramos para que a palavra, a partir dessa noite, comece a fazer parte das nossas vidas. Que nós não viemos somente buscar aquilo que já foi preparado, mas que nós viemos buscar na fonte, que é o Senhor. Fala conosco nessa noite. Continua usando teus ministros, continua usando teus pastores. Que o Senhor abençoe cada um de nós que estamos aqui, porque temos o privilégio de ouvir a tua palavra. Que o teu evangelho possa ser anunciado, possa ser pregoado a toda a terra, e que cada um receba da porção necessária para a sua mudança de vida. Nós te louvamos e te agradecemos por essa noite, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Deus é bom, amém? Amém. Glórias a Deus. Você pode se sentar.